Estrela gosta de brilhar é por cima do chapadão. Tanta doideira fiz. Ah, prazo. Como aquela vista reta vai longe, longe, nunca esbarra. Assim, eu entrei dentro da minha liberdade. Oi, grita arara, araraúna pra tua voz desenrouquecer. O chapadão é uma estada estando. Somente eu sabia respirar. Sumo bebi de mim e do que eu não me tonteava. Só estive em meus dias. E ainda hoje o suceder deste meu coração copia é o eco daquele tempo e qualquer fio de meu cabelo branco que o senhor arranque declara o real daquilo sem traslado. Ali eu, diante de portas abertas, por livre ir às larguras de claridade. Acho que foi assim. Assim, mas alguém me impediu. Ou era que mesmo desse jeito tinha de ser? Urubus perpassaram extremamente e para o poente vinham. Diadorim me chamou pegando em meu braço. Diadorim vigiou aquelas diferenças. Ele temeu por minha salvação, a minha perdição. Ou foi que minha senhora da abadia mandou que assim tivesse de ser? Mas Diadorim tirou a açoite de minha ação. Ele me puxou, eu segurado, o próprio para trás. Nas grimpas, naquelas, o significado de uma coisa tive que depois lhe relato. Ah, só no azul do anoitecer é que o chapadão tem fim. Foi na descida de algumas ladeiras, no se costear um barrocão. Diadorim disse: estou aqui, te vejo mesmo, Riobaldo. Eu disse: ah, não? Ah, paz. Ele disse: há uma coisa eu te digo, Riobaldo. Eu disse: pois fala. Diadorim disse. A voz dele se paliava. Por querer bem é que eu falo, Riobaldo. Feito o sussurro nessas veredas, mão mansa de tardinha, descabelando o buritizal. Eu disse: vai dizendo. Falei uma segunda palavra. A testa dele merujava coisas grossas gotas. Mesmo me temesse,
Aquele suor devia de se gelar. Aí era um aviso que ele queria me fornecer. Aí eu não queria ouvir o que fosse. De repente eu não queria. Fiz de ficar indignado. No meu, não tivessem de me dar toda a aprovação. Ao redor de mim, assim obedecessem. A chefia sabe chefiar. Por certo que pra jagunçagem os gerais mal serviam. A pobreza daquelas terras, só pobreza, assim na tristezinha do pouco povo, aonde o povo no rareado, pelo que faltava de água naquelas chapadas, e a brabeza do gado que caminhava em triste achar. Desejar de minha gente seria que se atravessasse o do Chico, ir em cata de vilas e grandes arraiais, adonde se ajustar pagas e alugar muitos divertimentos, conforme no renovável serviço, ir aonde houvesse política e eleição. Sabia disso. Eu não era Pascácio. Um chefe carece de saber é aquilo que ele não pergunta. E mesmo eu sempre tive diversas saudades. E prazia pra mim um dia reverter para o Rio das Velhas, cujos campais de gado com conqueiral de macaúbas, meio do mato, sobre morro e o grande revoo baixo da Inhaúma e o mimoso pássaro que ensina carinhos, o Manuelzinho da Croa. De Adorim, eu gostava dele. Tem muitas épocas de amor. Amor em perto, às vezes sossega em muitos adiantamentos ao homem da branca barba. Tempo de guerrear, eu disse pra Laípe, Pacamã de presas, o Acauã e o Fafafa, meus contraguias. E em qualquer parte eu não podia arvorar bem fincado meu maço de guerra? Primeiro, então, por ali mesmo, na areia roxa, para tomar um instinto do ar, a gente recruzava. Mas, dirá o senhor, e o Hermógenes? A guerra não era para ser contra o Hermógenes, os Judas? Sim, sei, mas eles, no meu ir, eles iam vir, haviam de. Sabia isso, era eu no coxim da cela, suor nosso, seguindo no raso e no monte das areias tirando brilhos. A mal o mundo serenava, de tardinha, quando os jaós cantavam. O silêncio tão devassado, completo, que nos extremos dele a gente pôde esperar o lão-lalão de um sino. De Adorim não me entendesse? Ele entendia? Assim eu tivesse muito ódio. De Adorim havia de me entender.
mais eu estava acontecido. Por exemplo, vinha uma boiada que passou no bom balanceio. Aqueles vaqueiros, esses com os laços enrodilhados nas garupas e que por prazer aboiavam. Apreciei de ver como todos souberam jeito de esconder o medo que de mim deviam de ter. Boiada com rumo na Barra do Paracatu, salvante que mudassem de roteiro. Mas a gente ia por lados contrários. Deles até carneamos 2 reses, se assou carne na moda do povo dos Gerais, que era com espeto de vara de folha miúda, tanto tempo se esbraseando para esturricar um naco de carne se torrava como um fumo e o gosto daquele cheiro se supria forte só por si punha a boca da gente aguando. Dada a mais cachaça ao menino Guirigó e ao cego Barromeu, para eles falarem coisas diferentes do que certas, por insídias encontradas diversas de todos. Conselhos me davam? Mesmo só o igual ao que pudesse dar o cajueiro anão e o araticum, que consoante o senhor escrito apontará, sobejam nesses campos. Mas a minha sina formava o rebrilhar em tudo, digo ao senhor, conforme fatos houve. Da mulher que me chamaram, ela não estava conseguindo botar seu filho no mundo. E era noite de luar. Essa mulher assistindo num pobre rancho, nem rancho, só um papiri à toa. Eu fui. Abri, destapei a porta, que era simples encostada, pois que tinha a porta, só não a lembro se era um couro de boi ou um tranço de buriti. Entrei no olho da casa, lua me esperou lá fora. Mulher tão precisada, pobre que não teria o com que para uma caixa de fósforo. E ali era um povoado só de papudos e pernósticos. A mulher me viu, da esteira em que estava se jazendo, no pouco chão, olhos dela alumiaram de pavores. Eu tirei da algibeira uma cédula de dinheiro e falei: toma, filha de Cristo, senhora dona, compra um agasalho para esse que vai nascer defendido e são e que deve de se chamar Riobaldo. Digo ao senhor. E foi o menino nascendo, com as lágrimas nos olhos. Aquela mulher rebeijou minha mão. Alto eu disse, não me despedi. Minha senhora dona, um menino nasceu. O mundo tornou a começar. E saí para as luas. Aquelas obras, então, de Adorim não visse? Ah, conselho de amigo, só merece por ser leve, feito aragem de tardinha palmeando em lume d'água. O amor das costas a toda reprovação. E era o que de Adorim agora desfazia em mim
no amargoso. Repuno que você está diferente de toda pessoa, Riobaldo. Você quer dançação e desordem. Mexi meu cuspe dentro da boca. Bem é que falo, Riobaldo, não se agaste mais. E o que está demudando em você é o cômputo da alma. Não é razão de autoridade de chefias. Diadorim disse, e a voz dele, ecosa, me rodeou a certas sinceridades. A amizade de amor surpreende uns sinais da alma da gente, a qual é arraial escondido por detrás de 7 serras. Aí demorei. Eu ia aceitar essa repreensão? Nunca! E desaguardadamente eu atinei com outro motivo para opor. A extratada conversa que Diadorim tinha tido a de parte com o arrieiro de uma tropa. Perguntei contra. O segredo com o velho arrieiro da tropa de Diadorim que se falaram era de minha pessoa? Essa tropa que passara por nós dias antes rumava pro Abaeté com carga de fumo, mantas de borracha, couros de onça e de lontra e cera de palmeiral, pouca coisa. Fossem atravessar o rio num porto, iam passar por terras minhas conhecidas nos sertões menores. Agora eu queria saber. Aquele levou um recado meu e instruiu o homem que levasse um recado. Um recado de mim? Aí, ei, que mal fiz? Um recado, mas tu não pergunte, Riobaldo, que o que fiz foi. Dizendo, Diadorim se arredou de mim com uma decisão de silêncio. Não vê que nem precisava. Eu tinha guardado meus ouvidos. Eu não queria escutar o reto naquela ocasião por desânimo de ser. Diadorim tinha citado alma. O que ele soubesse, não soubesse, não tinha ciência de coisa nenhuma da arte em que eu tinha ido estipular o oculto nas veredas mortas, no ermo da encruzilhada. Aquilo não formava meu segredo? E mesmo na dita madrugada de noite, não tinha sucedido tão, pois, o pacto nenhum, negócio não feito. A prova minha
era que o demônio mesmo sabe que ele não há, só por só, que carece de existência. E eu estava livre e limpo de contrato de culpa. Podia carregar, nomina, rezo o bendito. Traz tempo, mais outras coisas sobrevinham, mas por roda normal do mundo, ninguém podia afiançar o contrário. Pus pedra por sob pedra, não guardo lembrança. Eu era o chefe. Vez minha de dar comando e estar por mais alto. Zé Bebelo tinha de todo desaparecido. Agora, o que se carecia era de se pegar mais munição. Todos deviam de obedecer completamente. Só eu não queria abusar. Por quê? Não queria? Então, eu estava em dúvidas. Até por isso era que eu estremecia fino no ouvir certas menções. Haver a coisa que de longe me ameaçasse, feito vem das nuvens de chuva. O demo, mesmo assim, podia me marcar? Se não fosse, como era que Diadorim viesse vir com aquelas palavras? Acho que eu não era capaz de ser uma coisa só o tempo todo. Acho que eu não era capaz de ser uma coisa só o tempo todo. Do que Diadorim se estranhava era do seguinte: tinha sido o que acontecia com um sujeito senhor, um que disse se chamar Nhô Constâncio Alves, que topamos no chapéu do boi, e também do desgraçado do homenzinho na égua com o cachorro dele, que vieram vindo 3 léguas depois daquele. As coisas vãs esparramáveis. De que tivesse neste mundo um tal Nhô Constâncio Alves, o que era que eu ponderava com isso? Mas ele mesmo ali loguinho falou que era nado no pé da Serra de Alegres e sendo da minha primeira terra também. Foi bem tratado. Mas disse que podia ser de ter me conhecido quando eu menino. Isso me disse aquele Nhô Constâncio Alves. Queria recompensas? Aos princípios não desgostei de prosear com um antigo assim, com Patrício, aciado em suas roupas e bem-avindo. Aí ele tomou café com a gente. A dar que o homem foi se avontadeando, encupridando as respostas. Eu mesmo dava jeito para que ele tomasse coragem. Até que, um certo momento,
o pretinho Guirigó se chegou sorrateiro e emitiu em minha orelha: E o chefe? A arenga do menino Guirigó, que às vezes bem não regulava. O capeta? Ele falou no capeta? Ou então, só de olhar para ele e escutar, eu pensei no capeta. Mas que era do capeta eu entendi. Daí, de repente, quem mandava em mim já eram os meus avessos. Aquele homem tinha quantia consigo, tinha consciência ruim e dinheiro em caixa. Assim eu defini. Aquele homem merecia punições de morte, eu vislumbrei adivinhado. Com o poder de quê? Luz de Lúcifer. E era, somente sei. Porque, sem prazo, se esquentou em mim um doido afã de matar aquele homem tresmatado. O desejo em si, que nem era por conta do tal dinheiro, que bastava eu exigir e ele civilmente me entregava. Mas matar assassinado por uma lei. Pois não era? Aí esfreguei bem minhas mãos e apalpar as armas. Aí tive até um pronto de rir. Em ô Constâncio Alves, não sabia que a vida era do tamanho só menos de que um minuto. Mas então, do sobredentro de minhas ideias, do que nem certo sei se seja minha vozinha forte demais, de tão fraca, suministrou um cochicho. Foi em tão curta ocasião que teve, essa vozinha me deu aviso. Um recanto tem, miúdos remansos, aonde o demônio não consegue espaço de entrar, então em meus grandes palácios, no coração da gente, é o que estou figurando. Meu sertão, meu regozijo, que isto era o que a vozinha dizia. Tento, cautela, toma atento, Riobaldo, que o diabo fincou pé de governar tua decisão. A antiguarda que ouvi, e ouvi setiado e estribei minhas forças e energias. Que como? Tem então freio possível? Teve que teve. Aí resistiu primeiramente, só orçava. O instante que é. O senhor nele se segure, só eu sei. Mas aquilo de ruim querer carecia de dividimento e não tinha. O demo, então, era eu mesmo? Desordenei quase de minhas ideias. Eu matava um tiquinho só? Em nome de mim, eu não matava? Só forcejei por sobrenadar alto em mente o mando daquela vozinha. Masquei meus beiços, eu arrebentasse. Como que tivessem espalhado, ombro com ombro pelos inteiros cabíveis do chapadão, os diabinhos mil e mil tocando lindas violas, para acabar com o que eu mesmo me falasse e de mim quisesse por valia me entender contra o que o demônio mestre tinha determinado, sendo que mal resisti nas últimas, saiba o Senhor. Mas
e é preciso, por aí o senhor vê. Quem é que era e que foi aquele jagunço Riobaldo? Pois em instantâneo eu achei a doçura de Deus. Eu clamei pela Virgem, agarrei tudo em escuros, mas sabendo de minha Nossa Senhora, o perfume do nome da Virgem perdura muito, às vezes dá saldos para uma vida inteira. Súbito sendo, pois, que um recurso eu tive, e por uma greta me saí, levando a salvo comigo o desgraçado Nhô Constâncio Alves. Conforme foi, que isto eu espiritei, que fazia a ele uma pergunta, respondesse a mal, morresse, mas de outro jeito recebia perdão. Aí a pergunta seguinte: se sendo que o Senhor é de minha terra, pois conheceu um homem que se chamava Gramacedo, será o senhor é parente dele? Só esperei. Ele dissesse que tinha conhecido o outro e aí morria. Por eu não poder não matar, porquanto a salvação dele mermava que nem morrão de candeia. E assim, com obrigação minha, eu tinha para sempre combinado. Mas Nhô Constâncio Alves era para ganhar no aso daquilo, pelo que deu de resposta. Gramacedo, sinto dizer, mas esse eu nunca vi, nem dele ouvi falar. Tenho parentescos com ninguém de tal nome. A minha mão já tinha estado para o revólver brandamente. Nhô Constâncio Alves percebeu-o malamente. Confuso, como se rebaixou um pouquinho no tamanho, ele devia de estar abrindo os joelhos por tremor de medo nas pernas. Aí ele mesmo, então, achasse que carecia de muito morrer? Num pingo eu pensei traiçoeiro. O medo mostrado chama castigo de ira e só para isso é que serve. Mas não. Eu tinha decidido. Tinha ou não tinha? Eu, assim, noutro repingo, arejei que toda criatura merecia a tarefa de viver, que aquele homem merecia viver por causa de uma grande beleza no mundo repentina. Um anjo voou dali? Eu tinha resistido a terceira vez. Agora, Nhô Constâncio Alves estava delivrado do perigo. Só que eu gritei: o senhor tem seu dinheiro? Ligeiro novo, o homem caçou com suas mãos o surrãozinho, que abriu
estava cheio de notas bem enroladas e embrulhadas num pano, e assim me presenteava. Mirei aquele triste pescoço, o que em seco ele foi engolindo, que podiam ser as contas todas num terço. Aproximei o cobre, ele, nhô Constâncio Alves, deixei que fosse embora, nem espiei, para dele não ver as costas. Mas aí, então, para me pacificar e entreter o outro, eu tive de falar alto. Perdoei este, mas o primeiro que se surgir dessas estradas paga. Eu disse. Eu ia cumprir. De seguida, o primeiro veio logo mais adiante, quase no se inteirar em 3 léguas. Conforme houve fatos, coisa que se passou. E foi numa várzea, com os boizinhos ali bem pastando. Demos com o sujeito, Aparecido viajou. Ele vinha numa égua. Essa égua era acastanhada com alguma artura. Aqueles arreios de velhos era que desfaziam. Um cabo de rédea estava sendo de couro, mas o outro de sedenho. A égua também cambaleava. O homem tinha a cara de focinho, avançando o formato dos ossos da boca. Não tinha queixo. Desgraçado desse homem, pelo que em sua vida ia ser, pelo que seus aspectos indicavam. Nem merecia dó, assim achei. Mas na companhia dele, atrás, vinha também um cachorrinho. Eles esbarraram. O cachorrinho pegou a latir nesse ofício que quase todo cão tem de ser presumido valente. O homem bambeou de si em cima da égua. Ele estava pecando de pavor, como que num só relance ele transformou 3 caras. E para o pretinho guirigó me virei pro perguntar. Aqui, este, deveras eu mato? Senhor mata? Senhor vai matar? O pretinho só se saiu pelo zóio. Ao que escutei queixos e dentes do homem bater. Súdito indivíduo assim não tinha ação de voz nem tiravam suplicar. Tudo o que não sabia, ele adivinhava. Previs que ia morrer só para indenizar do perdão do moto, só por preencher o lugar que devia de ser do nhô Constâncio Alves? Ah, não. Agora, a vontade de matar tinha se acabado. Sei e soube. Por certo que o demo agora escondia sua intenção por desconfiar de que eu não fosse querer cumprir. Com ele, meu senhor, assim é. Sempre escolhe seus estilos. Ao mais, dessa vez, ele sabia que não carecesse de me azuretar. Sabia que eu estava até com enjoos da situação daquele homem d'égua. Meu gosto era permitir que ele fosse embora, forro de qualquer castigo. Mas sabia igual que eu estava na estrita obrigação de matar, porque eu não podia voltar atrás na promessa da minha palavra declarada que os meus cabras tinham escutado e glosado. Ah, o demo bem me conhecia. Devia de estar no astuto ali por perto, feitor, se pagodeando de mim, querendo ver bem boa execução do meu dever de crime. E o homem da égua, o nada de tudo espiava
por mais inteiriço num ser se forcejava, e um espírito de silêncio ele gemia. Aí, onde era que estava o anjo da guarda dele? Aí tinha de morrer. Carecia de morrer, porque o diabo, por novas voltas, no nó de compromisso tinha me pegado e porque outro ao menos remédio não havia. O cachorrinho, por sua vez, entendia isso e latiu, canhinhava ganis, mais conseguido do que o dono ele sabia dar de gemer. Mas eu estava pensando redobrado. Como era que eu ia matar aquele sujeito anunciado de pobre e matar em vez de um outro sadio, embojo e rico? Aquilo era justiça? Vai ver. Ele nem conhecesse o Nhô Constâncio Alves, nem soubesse quem fosse. Era justiça? Era possível? Eu pensei. O que era que Zé Bebelo, numa urgência assim, no arco, inventava de fazer? Eu tinha preguiça de falar perguntas.